E aí, criativos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Davi e hoje bora finalizar o nosso jogo gratuito, então bora lá! Bom, galera, hoje nós iremos ver como fazer a câmera, a transição entre as telas, o pause e ainda faremos também o menuzinho e a tela de final. São bastante coisas, mas a gente consegue, então bora lá. Mas antes de colocar a mão na massa, vamos só ver uma coisinha aqui no Paint que eu fiz umas modificações. Primeira coisa, eu separei a música do efeito sonoro, tá? O princípio é o mesmo. A diferença é que agora a gente tem duas variáveis. Uma variável MusOn, que serve para poder controlar a música, e a SFX, né, que significa Sound Effects, efeitos sonoros, que vai controlar, obviamente, os efeitos sonoros, certo? Eu também criei uma variável separada para os efeitos sonoros e para a música. E como é que funciona isso? Basicamente, quando eu aperto o M, vai esperar aquele 0,0 segundos aqui, só para poder não dar o bugzinho, né, que o Construct dá. Ele vai parar a música principal, né, e vai deixar essa variável aqui como se estivesse desligada. E aqui vai fazer o processo contrário, tá? E vai tocar música. E já no Sound Effects, eu não tenho, assim, não vale muito a pena eu ficar parando uma por uma. Então eu boto o som, o volume dela, para menos 100, tá? E depois eu boto o volume de volta para menos 5 e funciona perfeitamente, ok? Eu também ativei o Double Jump do nosso personagem, tá? Agora ele dá um pulo duplo, isso dá uma liberdade maior pra gente poder construir fases e tudo mais. É uma mecânica interessante. Pra poder fazer isso é simples, né? Só seleciona o teu personagem e ativa aqui o Double Jump. Se você tiver o seu personagem em várias telas, não clica ele na tela, clica aqui no projeto. E aí sim você muda o Double Jump, tá? Porque se você mudar aqui pela tela, ele meio que vai entender que só vai funcionar pra esse layout e não pra todos os outros, tá? Toma cuidado com isso. E por último, eu modifiquei um pouco também as moedinhas. Eu coloquei o tamanho delas pra 5x5, em vez de 8x8, tava me incomodando aquele tamanho gigante. Eu coloquei o ponto âncora dela um pouquinho mais pra cima, para ela poder ficar mais ou menos no centro do personagem aqui. Mudei os nomezinhos do sign, né? Isso aqui é só detalhe, mas se você quiser saber como se faz, é só vir aqui em Behaviors, clica no botão direito e vai em Rename, né? Aí você pode mudar o nomezinho do seu sign. Eu mudei o período e a magnitude do sign vertical, tá? Ele agora é meio segundo mais rápido e a magnitude dele é meio alguma coisa menor, meio pixel menor, acho que é isso. E aqui no movimento eu também coloquei um random no período, que eu não tinha feito isso lá no outro vídeo, tá? Dá um efeito mais legal. E por fim eu coloquei essas plataformazinhas brancas aqui do lado, tá? Que é a mesma coisa que o chão, só para o personagem não poder ficar saindo da tela, né? Porque aqui ele bate e não consegue sair da tela. E de atualizações foram só isso, né? Então vamos agora começar o assunto da aula em si. Vamos começar com a parte mais simples, que é a câmera. Para isso eu vou alongar um pouco esse layout aqui para poder ter sentido, né? Usar uma câmera. Dei uma alongadinha bonita. E vou tacar essa média aqui lá pro canto e vou aumentar essa plataforma, fazer alguma coisa mais ou menos interessante aqui. Sejam mais criativos do que eu, por favor. Ok, fiz minha fase porcamente aqui. Agora eu vou adicionar um objeto para poder ser a nossa câmerazinha, tá? Toma cuidado para esse objeto não ficar no HUD, senão não vai funcionar. Tem que estar na leizinha de jogo. Dá dois cliques aqui, adicionar um spritezão. Eita. Esse construct novo ele tem um bug de se você clicar rápido demais ele não adiciona na tela. Vou criar esse spritezão, vou botar o tamanho dele de 4x4, acho que pra mim já é suficiente. Ele é só pra poder ficar aqui, tá? Vou botar um pouquinho maior. Tipo, ele não vai aparecer, isso aqui é só mais pra gente poder enxergar no meio do projeto, tá? Vou colocar uma corzona vermelha, pra gente poder identificar rapidamente quando estiver aqui fazendo o projeto. Vamos chamar ela de câmera, e aqui Invisible, inicialmente visível, ó, vamos desmarcar, tá? Deixar desligado. E vamos colocar o Behavior nela de Scroll Tool, ok? Aqui em fases agora que começa a mágica. Vamos adicionar o nosso famoso Evertick. E vamos adicionar aqui uma outra ação também, que vai ser câmera 7x. Não, 7 position, na verdade. E ela vai ser, ó, lerp, abre parênteses, câmera.x, vírgula, personagem.x, 0.zoom1. Vamos colocar assim e ver se fica bom. Vou copiar isso, colar aqui embaixo, ok? Só que eu vou trocar o X pelo Y. E se você não estiver entendendo nada que eu tô fazendo, eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre essa câmera. Vai estar aqui no cardzinho aqui em cima, se você quiser entender um pouco melhor o que tá aqui, tá? Vou dar um done, vamos testar se isso ficou bom. E pra mim tá interessante. Ah, ele consegue subir aqui, tranquilo. Só não mudei o lugar da porta, né? Vamos ver agora com a portinha no lugar. Ok, bonitinho. Bom, e parece que ela tá funcionando perfeitamente, porém ela não tá, tá? Por mais que ela esteja vindo aqui, ela não tá certinha. Por quê? Se eu quiser que o meu personagem spawne aqui no meio do layout, olha o que vai acontecer. Vou ter o personagem e o spawnzinho aqui, tá? Olha só, vou morrer. Ele vai pro canto da tela e depois ele volta pra cá. Por quê? Porque quando não tem um objeto aqui, o personagem na tela, ele usa como referência a extremidade aqui, né? O 0,0. Como é que a gente resolve esse problema? Muito simples. Primeiro, aqui ó, tem uma linha chamada onStartOfLayout. A gente vai adicionar uma outra ação aqui,
que vai ser câmera, set position to an object, vai ser até o objeto personagem, tá? Certinho, já tá nos ilustrando aqui, bonito. Pronto. E quando começar o layout, ele já, tá aqui em cima do nosso personagem. Tem mais aquele problema de ter que arrastar. Segunda coisa, nós vamos vir aqui no nosso personagem, vamos criar uma variável nele, chamada vivo. Ela vai ser do tipo boolean e inicialmente ela vai estar ativa, certinho? Aqui no nosso evertick, nós vamos adicionar uma outra condição, que vai ser personagem is boolean se vivo, ou seja, isso aqui só vai acontecer se nosso personagem estiver vivo. E aqui, quando nosso personagem morre, nós vamos mudar essa variável. Então, adicionar ação, personagem, set boolean aqui em cima, vivo para true aqui embaixo, e lá em cima nós vamos adicionar o vivo para false. Botou aqui. Ou seja, quando nosso personagem sair do layout, o vivo vai para falso, ele vai esperar meio segundo e o vivo vai para verdadeiro. Assim a gente consegue controlar essa coisinha da câmera funcionando. Vamos testar. Vou morrer aqui. Tcharam. Se eu morrer aqui nesse outro canto, ele vai diretamente para o lugar onde nosso personagem nasceu. Câmera funcionando, vamos para a próxima etapa, que é o pause. Tá, vamos lá. Como é que o pause vai funcionar? Eu vou criar aqui no HUD o nosso pausezinho, tá bom? Primeiro eu vou copiar esse fundo preto aqui e vou colar ele. Ele vai ocupar o tamanho inteiro da nossa tela, tá? Ok, eu vou colocar ele pro fundo da tela. Eu quero que a nossa pontuação esteja na parte da frente, tá? Agora eu vou copiar esse texto aqui também. Eu vou botar o ID dele para 1. E eu vou escrever aqui dentro. E essa aqui vai ser a nossa tela de pause, certo? Inicialmente, elas vão ser invisíveis. Então a gente desabilita a visibilidade deles aqui no início. Ok. Eu vou ter que modificar uma coisa aqui no meu ePhases, que eu não sei se eu modifiquei nas outras aulas, mas aqui quando a gente pega a moeda, a gente muda o texto, né? Só que eu tô usando aqui o mesmo texto da moeda para poder escrever esse pausado. Então eu tenho duas opções. Eu posso usar um texto diferente ou eu posso fazer isso por meio de código, que é o que eu vou optar fazer aqui. Por que eu estou optando por fazer por meio de código? Porque isso diminui a quantidade de objetos do nosso jogo e, consequentemente, o peso dele no final, quando a gente for exportar e tudo mais. Aqui na linha que a gente fala sobre a colisão dele com a moeda, eu vou adicionar um subevento, tá? É dd subevent. E eu vou aqui no nosso texto, compare distance variable, id igual a 0. E aí eu vou pegar essa modificação e vou tacar aqui para baixo. O que isso aqui está fazendo? Ele está dizendo que essa ação aqui só vai acontecer, o texto só vai mudar, se o texto em questão tiver o id igual a 0. Que é o caso dos nossos IDs aqui de moeda, tá vendo? O ID dele é igual a 0. Já no pausado, o ID é igual a 1. Se eu não falei para vocês criarem isso no texto de vocês, cria essa variávelzinha ID aqui agora e faz o que eu acabei de fazer. Ok, feito isso, a gente pode começar a programar. Deixa eu só copiar isso aqui para outro layout, que eu não fiz isso antes. Ok, copiado, lindo. Agora começa a programação. Vamos lá, a gente vai adicionar aqui uma variável chamada pause, certo? Ela vai estar desabilitada no início das coisas. E nós vamos agora adicionar um evento de teclado, onKeyPressed, ou seja, quando uma tecla for pressionada, no caso a nossa teclinha P, o que vai acontecer? System set boolean pause para true, certo? Vou copiar e colar isso aqui embaixo, vou mudar de true para false, e aqui nós vamos adicionar uma outra condição, clicando no botão direito add another condition, vai ser system is boolean set pause. Aqui nós vamos adicionar o invertido e aqui nós vamos adicionar sem ser invertido. Vamos adicionar o nosso famoso weightzinho de 0,05 para não dar um bug do mesmo botão. E ok, o que eu estou fazendo aqui? Só estou mudando a variável pause no mesmo esquema que eu mudei a música lá no outro vídeo, tá? Agora nós vamos fazer o nosso pause funcionar. Aqui, ó, quando a gente estiver pausando, a gente vai adicionar uma ação, personagem, set enable para disable. E a gente vai fazer isso com tudo que pode se mexer no jogo, que são as moedinhas também. Nesse caso a gente só tem duas coisas, que são as moedinhas e o personagem. As partículas também, mas elas não interferem na dinâmica do jogo, é só uma questão visual, então ignora elas. Aqui nós vamos ativar dentro da moeda nosso sign, os dois signs, tá? Eles são coisas independentes, lembrem disso. Olha só, aqui é o nosso sign de size, né, de tamanho, e aqui é o nosso size vertical. Vamos desabilitá-lo também. Então, ó, desativamos a movimentação do personagem, desativamos as movimentações das moedinhas. Ah, e nós vamos desativar também a câmera? Eu acho que não é necessário desativar a câmera. Se der algum bug pra vocês com relação à câmera, provavelmente vai ter a ver com isso aqui. Aí vocês desabilitem a câmera. No caso aqui, eu acho que não vai ter necessidade. Agora vamos selecionar esses três, copiar e colar aqui pra baixo. E nós vamos inverter, né? Aqui vai ser tudo para enable. Enable. Tranquilinho. E por último, vamos fazer a parte visual, né?
nós vamos ter que fazer aquele nosso textinho aparecer. Texto. E para isso a gente vai ter que mudar uma coisinha que eu esqueci aqui também. O fundo preto, eu acho que eu não botei a variável ID, mas eu vou ter que colocar. Por quê? Porque nós temos dois fundos pretos. Um fundo preto para moedinha, que eu não quero que desapareça, né? E o fundo preto para o pause, que esse tem que aparecer e desaparecer. Então para isso a gente vai ter essa variável ID. Aqui voltando agora para a parte visual, nós vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar um subevento, add subevent. Vai ser evento de texto, compare_distance variable. Se o ID do texto for igual a 1, vamos adicionar uma outra condição aqui. Fundo, cadê o fundo? Aqui. compare_distance variable. Se o fundo também tiver ID igual a 1, o que vai acontecer com eles? Texto, set visible para visible. E vamos adicionar uma outra ação aqui que vai ser fundo preto transparente, set visible para visible, certo? Vamos copiar essa coisinha e colar aqui para o lado. Vamos jogar ele aqui embaixo, tá? Lembrando que ele tem que estar dentro da nossa açãozinha P. E aqui nós vamos mudar de visible para invisible, certo? Vamos dar um F5, dar aquela testada bonita. Vou dar um pulinho, pausei, olha só. Nosso jogo está pausado, não consigo me mexer nem nada. As moedinhas pararam de funcionar. Quando eu aperto o P de novo, despausa, certo? Olha que interessante. Eita, que deu um bug aqui. Quando eu mudei de fase, eu apertei P e o jogo deu uma bugada. Como é que a gente pode resolver isso? Eu não tinha percebido esse bug, hein? A gente pode resolver isso aqui no início do layout, copiando todas essas informações aqui pra cima, certo? Dessa forma a gente garante que o nosso jogo funcione bonitinho. Vou copiar e colar isso aqui e tcharam. Vamos ver agora se tudo tá lindo funcionando. Tá não, hein? Deu ruim. Bom, é um bugzinho que tá acontecendo, mas que assim, não atrapalha muito a dinâmica do jogo. De qualquer forma, vamos tentar resolvê-lo. Na verdade, eu não sei se isso é bem um bug, vai. Vamos dizer que alguém tá numa situação de emergência em casa e precisa pausar o jogo justamente na hora que ela encostou na porta. Isso aqui não vai atrapalhar a jogabilidade do jogo. Só é uma coisa meio, sei lá, um pouco diferente. Mas eu acho que não vou considerar isso como se fosse um bug. Mas caso você queira tirar isso, você pode fazer o seguinte. Aqui nas linhazinhas que se referem ao pause, você vai adicionar uma outra condição, que vai ser personagem is overlapping an object, que vai ser a porta, certo? E você vai inverter, ou seja, o personagem ele não pode estar em cima da porta para tudo isso aqui poder acontecer, tá? Vai funcionar, mas eu acho que é meio desnecessário. Vamos testar. Eu só pulei, apertei P, não aconteceu nada. Mas no meu joguinho aqui eu não vou deixar não, vou deixar assim mesmo. Bom galera, a gente ainda tem que ver como fazer a transição entre as telas e ainda montar o menu e a tela de final. Vai ser muita coisa pra eu botar no vídeo só, então eu acho melhor dividir isso em dois, pra não fritar o cérebro de ninguém e pra poder também ficar mais organizado, né, a listazinha pra galera que for acompanhar. Então eu vou terminar por aqui, espero que vocês não fiquem bolados, espero vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até a próxima, fui!